Você sabia que existe um animal que pode ser congelado, fervido e lançado no vácuo do espaço e ainda sobreviver? E sim, ele pode estar agora mesmo no seu jardim. Hoje vamos cruzar uma linha onde a biologia parece ficção científica. Fique até o número 1 porque o último fez os cientistas repensarem o que realmente significa estar morto. Prepare-se. 5. Pinguim imperador. Nossa primeira parada: a Antártida. O deserto mais frio do planeta. É aqui que vive o pinguim imperador. Mais de 1 metro de altura. Colônias tão enormes que satélites conseguem detectá-las do espaço pelas manchas escuras sobre o gelo. Mas a parte realmente extrema é o pai. Imagine isto. 2 meses de pé sem comer. Com ventos de 200 km por hora a menos 50 graus Celsius. Se o ovo tocar o gelo por 1 segundo, ele morre. Enquanto a fêmea caça no mar, o macho sobrevive queimando a própria gordura. Milhares se agrupam em um udle. Um muro vivo contra o frio. Eles se revezam. Ninguém fica do lado de fora por muito tempo. E quando mergulham, descem até 564 metros. Uma pressão que esmagaria seus pulmões em segundos. Mas eles não entram em pânico. Diminuem o ritmo cardíaco. Reduzem o metabolismo. Economizam cada molécula de oxigênio. Modo de sobrevivência. No nível extremo. 4. Rã da madeira. Agora, algo mais inquietante. A rã da madeira pode estar morta e viva ao mesmo tempo. Enquanto outros animais fogem do inverno, ela fica. E congela. Literalmente. Seu coração para. Os pulmões desligam. O sangue deixa de circular. Ela se torna um bloco de gelo, com pernas. Então, por que suas células não explodem? Ela ativa seu truque final. Inunda o corpo com glicose. Um anticongelante natural. Isso protege os órgãos. E impede que os cristais de gelo os destruam. Então chega a primavera. Ela descongela, de dentro para fora. O coração volta a bater. E ela simplesmente sai andando. Como se nada tivesse acontecido. E se você ouvir algo no bosque parecido com um pato? Não é um pássaro. É um coro de rãs zumbis, procurando um parceiro. 3. Verme de Pompeia. Agora descemos. Muito mais fundo. Até o fundo do oceano. Onde a água deveria estar congelada. Mas em vez disso, ferve. É lá que vive o verme de Pompeia. Grudado em chaminés vulcânicas. Elas liberam água ácida. E minerais tóxicos. Ele é o segundo animal mais resistente ao calor do planeta. Seu segredo parece ficção científica. Uma camada de bactérias. Quase 1 centímetro de espessura. Como uma lã cinza. Uma armadura viva. Um escudo térmico. Quase como tecnologia da NASA. As bactérias absorvem o calor. E impedem que o verme seja cozido vivo. E agora vem a parte absurda. Sua cauda fica em água a 80 graus Celsius. Quase fervendo. Sua cabeça, a cerca de 22 graus Celsius. É como sentar dentro de um forno. Com a cabeça em frente a um ar-condicionado. Equilíbrio perfeito. No inferno do fundo do mar. 2. Crio antártico. Pequeno. Quase invisível. Mas o crio antártico pesa mais do que toda a humanidade junta. Sim. Até 500 milhões de toneladas. Ele é o motor da Antártida. A base de toda a cadeia alimentar. Mas quando chega o inverno, e a comida desaparece, ele não morre. Ele encolhe. Reabsorve o próprio corpo. Reduz o tamanho. Reduz o gasto de energia. Ele se transforma em uma versão miniatura de si mesmo. Só para sobreviver. Eles formam nuvens tão densas que confundem predadores gigantes. Mas o verdadeiro inimigo deles não é uma baleia. É o dióxido de carbono. Se a química da água muda, seus ovos deixam de eclodir. E se o crio desaparecer, toda a Antártida colapsa. Um animal pequeno. Um impacto global. Um tardígrado. Chegamos ao número 1. O tardígrado. O urso de água. Meio milímetro de tamanho. 8 patas. Garras minúsculas. Parece até fofinho. Mas é quase indestrutível. Ele pode perder 97% da água do corpo. Secar. Virar poeira. Então entra no chamado estado TUM. Suspensão total. Nesse modo, ele produz proteínas especiais. Elas funcionam como plástico bolha biológico, protegendo seu DNA. Ele resiste ao vácuo do espaço, à radiação cósmica letal e a temperaturas próximas do zero absoluto, 273,15 graus Celsius. Os cientistas realmente o enviaram ao espaço. Abriram a escotilha. Vácuo total. Depois o trouxeram de volta. Adicionaram uma única gota de água.
O tardígrado acordou. E começou a colocar ovos. Como se nada tivesse acontecido. Ele pode ser o último sobrevivente. Se todo o resto desaparecer. Então me diga. Qual deles mais te surpreendeu? O pai que desafia o gelo. A rã que morre e volta à vida. O verme que vive no inferno. O enxame que pesa mais do que nós. Ou o urso microscópico, que desafia o próprio espaço. E se o tardígrado já parece incrível? Imagine o que ainda não descobrimos nas profundezas dos oceanos. A natureza não é frágil. Ela é extrema. E nós apenas começamos a entendê-la.